Olá pessoal, estou aqui para começar uma série de gravações a respeito de sistemas de controle. Recentemente eu tenho trabalhado em alguns projetos que necessitam que as pessoas envolvidas nesse projeto entendam um pouco do sistema de controle. E como não tem muitas dessas pessoas não têm uma formação que permite que eles entendam de uma maneira mais adequada ao sistema de controle, eu estou montando aqui uma série de aulas para falar um pouco sobre sistemas de controle, como é que a gente consegue fazer certas coisas no sistema de controle, como estabilidade, e quais são os tipos de controle e controladores que existem. O objetivo não é, por enquanto, se aprofundar de uma maneira geral, mas sim que a gente consiga ter uma visão do sistema de controle. Eu acho que é uma questão importante que a gente entenda certas conexões para que a gente consiga utilizar, por exemplo, microcontroladores, programação e acoplamento de outros tipos de sistema, e que isso seja faça sentido na nossa cabeça como colocar os sistemas de controle para funcionar nas aplicações diversas, né? Então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre sistema de controle, certo? É uma introdução básica. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, tem 3 livros bem legais aqui para a gente começar. O primeiro é o livro do Ogata, é bem famoso, Ogata. Tem um outro que é o livro do Dorff, e tem o do Nys, Norman Nys. Então eles são bons livros para vocês estudarem sistemas de controle. Eles são basicamente as principais bibliografias que você pode encontrar sobre sistemas. E eles sempre começam falando um pouco do sistema de controle em termos gerais, e aí depois vão falar um pouco de modelagem. Ele faz uma parada ali em transformada de Laplace, como é que a gente consegue representar sistemas físicos, mecânicos, elétricos, e aí eles entram propriamente em compensadores, sistemas de controle, falam também de estabilidade. Na verdade, falam de estabilidade antes de falar de sistemas de controle em si, porque é importante que no sistema de controle a gente consiga entender como tornar um sistema mais rápido e como deixá-lo com uma performance adequada. Então a gente vai seguir mais ou menos essa ideia, essa sequência, certo? E para a gente começar, vamos entender um pouco sobre o que são os sistemas de controle, certo? E em qual contexto que eles necessitam, quais são os termos utilizados para definir alguns conceitos em sistemas de controle, certo? Então, um sistema de controle é uma interconexão de componentes formando uma configuração de sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema. Não sei se fica muito claro para vocês que estão assistindo essa videoaula, mas tudo de alguma maneira tende ao controle, certo? Eu sempre digo uma coisa que eu considero bastante importante para quem tenta estudar sistemas de controle, que o limite do conhecimento é o controle. Por que a gente estuda? Por que a gente tenta se aperfeiçoar numa determinada técnica? Porque a gente tenta se aprofundar num determinado conhecimento? Porque a gente quer controlar aquele meio.
quando a gente descobriu lá o eletromagnetismo, os sistemas mecânicos, nós transformamos o meio de uma maneira que aquilo que a humanidade desejava se tornasse real. Televisão, ventiladores, tudo que você pode ver e tocar hoje que não foi feito pela natureza, necessita de alguma maneira dos sistemas de controle, porque transformar o meio é fazer com que algo que está em um estado passe a estar em outro estado em tempo finito. Então, isso é controle. Então, quando a gente tenta entrar nesse mundo de controle, o que a gente precisa saber é: eu tenho um determinado processo, como por exemplo esse processo de separação primária de petróleo, o vaso separador, e ele é simplesmente um canto que separa água, óleo e gás. Então, qual é a minha... o que eu quero fazer, né, quando eu tenho um separador trifásico? Eu entendo como é que são os princípios dessa mistura que sai lá do poço petróleo, água, óleo e gás. Eu entendo como é que acontecem as interações entre água, óleo e gás saindo do reservatório, e entendendo esse processo, eu tento, nesse caso, por princípios gravitacionais, por exemplo, porque o óleo vai tender a subir, a água vai tender a ficar embaixo, o gás também vai tender a subir. Eu tento utilizar esse princípio para que eu consiga fazer a separação da água, óleo e gás, ou seja, conseguindo aquilo que eu quero, levar ao controle. Mesma coisa quando tem um avião, eu quero sair de um canto, eu quero pousar o avião, eu quero fazer com que o avião voe. Eu entendo como é que funcionam os princípios às vezes de como a rotação da Terra funciona, fazer compensação por velocidade, para ter Wi-Fi dentro do avião, e tem, além de poder fazer o avião voar, né, tem várias coisas dentro desse avião que são controle. Aí você pode pensar assim: mas o avião, para voar, não precisa necessariamente de um controlador. Se você tiver só os visores lá, os medidores, você consegue fazer o avião voar. Mas alguém está fazendo o controle, e provavelmente esse alguém é o piloto. E mesmo que não exista um sistema de controle, esse piloto precisa ser treinado, ele precisa ter o conhecimento de como é que funciona o avião, para fazer com que ele posicione, né, faça a aterrissagem corretamente, saiba até o momento de aterrissar, o momento de decolar, utilize a comunicação para ter instruções ou passar instruções para a torre de comando. Então tem várias questões aí associadas que tudo envolve controle. Eu não pense que o controle não é aquele conceito humano de querer ser controlador e ter um sentimento associado a isso. Não, a gente está criando uma ferramenta que é base para fazer com que aquilo que a gente deseja transformar seja transformado de maneira adequada, e que a gente mantenha estabilidade e desempenho dentro dos parâmetros que a gente gostaria. Então, um exemplo mais claro, e talvez mais fácil de ser entendido, é esse exemplo aqui do tanque. Então, ele é um pouco mais simples, certo? É um sistema monovariável, e o que a gente vai fazer é pegar a figura que está à esquerda e transformar essa figura no que está à direita, certo? Então, se você tem um tanque, imagine que você tem uma pia. Sua pia, ela, por algum motivo lá, você quer fazer com que o nível de água que está na pia, ou nesse caso o reservatório, ele fique lá em 2 centímetros. Você, como ser humano, sabe que para controlar a pia, você tem a água que entra, o fluido de entrada, você tem a água que sai, porque a pia, se você não tampar, ela vai estar aberta, então ela vai ter um fluxo de saída também de água, e
você pode controlar a quantidade de água que entra na pia pela torneira que você gira, né? Você movimenta essa torneira e você consegue ter mais água ou menos água entrando. Então você fica olhando lá para a pia e aí você faz uma marcação com um pincel nessa pia e você vai tentar controlar nessa posição a quantidade de água que tem dentro da pia. Então, se a água ficar acima da marcação que você fez, você vai apertar um pouco mais a torneira, né, e vai descer menos água, e aí o nível vai começar a descer. Se ele passar para baixo da marcação, você vai querer aumentar o fluxo de água para ela subir, e aí você consegue fazer o controle, né? Então, o que a gente quer fazer com os sistemas de controle é retirar esse operador, porque ninguém vai ficar controlando pia, não faz sentido. No nível que a gente chegou de evolução, não faz sentido a gente ficar controlando coisas que já existem sistemas que conseguem fazer isso de uma maneira adequada, uma maneira razoável. Então a gente tira esse operador de uma posição que faz um trabalho repetitivo e coloca ele numa posição de maior valor agregado, que consiga raciocinar no nível mais alto. Então, traduzindo isso de uma maneira que a gente possa fazer o controle, né, eu vou ter o set point, que é a marcaçãozinha na pia que você faz para colocar o nível de água naquela posição. E aí esse set point é aquilo que eu quero, né, é o nível de água que eu gostaria que o reservatório tivesse, a pia ficasse naquele nível, né? E aí eu preciso, para conseguir fazer a coisa ficar do jeito que eu quero, eu preciso ter uma medição, eu preciso saber onde é que está o nível. No caso da esquerda, esse sensor, né, medir, saber onde é que está o nível, são os olhos do operador. No lado esquerdo tem um medidor de nível, né, um medidor que vai transmitir esse nível para um computador que vai utilizar essa informação para tomar uma decisão. Então, ali onde tem o mais, menos e o P&D, do lado direito, é como se fosse o cérebro do operador do lado esquerdo. Então, ali não é algo fisicamente, necessariamente, né? Se você colocar uma criança de 1 ano de idade, por exemplo, ele não vai saber controlar o nível daquele tanque. E, teoricamente, ele tem um cérebro, tem as partes físicas. Então, não é aquilo que está na direita, não é uma parte necessariamente física. Pode ser que exista uma implementação com amplificadores operacionais, mas a ideia aqui é que nós temos uma equação inteligente, vamos chamar de equação inteligente, que essa equação ela vai levar em consideração aquilo que você quer e aquilo que você tem. Então, set point é aquilo que você quer e o que vem do sensor é aquilo que você tem, de fato. E aí ele vai pensar, o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer no tempo, né? Assim, dinamicamente eu vou, por exemplo, eu quero o tanque está completamente vazio e eu quero colocar lá no set point, que é a marcazinha da pia que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a torneira no máximo, porque eu quero que a água encha o mais rapidamente possível até chegar próximo da marca do nível que eu desejo. Então faz sentido, né? Isso é dinâmico, né? Você não colocou só uma posição, você está colocando ali, mas quando a água vai chegando perto, você vai apertando a torneira e diminuindo o fluxo para que você tente acertar qual é o valor de fluxo de água que iguala com o fluxo de saída. E aí, quando você conseguir fazer isso de maneira exata, a água vai ficar parada no nível que você quer. Então, o P&D, que é um controlador, ele vai tentar pensar dessa mesma maneira. No começo, ele vai tentar fazer com que o fluxo de água seja maior, né? Ele vai aplicar a abertura de válvula necessária ali, ele vai mandar um sinal de abertura de válvula para que o atuador, que é o vermelhinho que está na figura direita, o atuador ele
vai abrir e fechar conforme o comando do PID, que é a inteligência que está responsável aí. Eu falo inteligência, mas o algoritmo ele é razoavelmente simples de se utilizar, mas ele envolve muita base, né? Ele é simples, fácil de utilizar, todo mundo utiliza, mas às vezes o pessoal não conhece muito bem e por causa disso não consegue tirar o máximo proveito dessa equação que a gente utiliza para controle. Então, do lado direito nós temos a válvula, que é o vermelhinho, que equivale à válvula que está à esquerda na mão do operador, que seria o que a gente chama de atuador. Nós temos o sensor, que no caso da esquerda são os olhos do operador, e no caso da direita é esse aparelho que tem duas conexões com o sistema, né? E ele manda uma informação ali para um comparador, né? Que é o menos e o mais, um bloco somador aí que vai subtrair o set point da informação de nível, e aí a gente vai ter um erro. Então, o quão distante eu estou de chegar aonde eu gostaria. E aí o PID vai tomar uma decisão. Não, eu tenho que aumentar muito aí o fluxo de água de entrada. Não, eu tenho que diminuir o fluxo de água de entrada. Então ele vai tomar essa decisão. E aí, em algum momento, ele vai tender a corrigir esse set point e fazer com que o erro fique zerado. Pelo menos assumindo as condições ideais, né? Então, um problema de controle consiste em determinar uma forma de atuar em um sistema físico de modo que o seu desempenho atenda às especificações, né? Resumindo basicamente o que eu falei na descrição da imagem. Então, o comportamento do sistema físico pode ser alterado através das variáveis manipuladas geradas por um controlador. Então, quando eu utilizo um sistema de controle, eu tenho alguns objetivos. Eu quero ganhar alguma coisa, obviamente. Eu quero substituir, estou aqui no último item, substituir o ser humano em tarefas repetitivas, insalubres e perigosas. Isso é talvez uma das coisas mais importantes que a gente tem no controle, é que como eu tenho uma inteligência, não é inteligência humana no sentido de linguística ou outras coisas, mas sim uma mais básica que consegue controlar coisas pequenas e simples da melhor maneira que seja possível. Então, se eu pegar essas coisas simples e controlo, eu não preciso do ser humano para fazer essas coisas simples, nem essas coisas simples que estão em um ambiente perigoso. Eu posso fazer uma máquina fazer isso aí. Então, eu substituo o ser humano, mas eu não posso perder qualidade, eu não posso ter que fazer de novo esse trabalho, né? Reprocessamento, retrabalho. Eu preciso ter uma confiança, né, que essa máquina vai ficar funcionando por tempo suficiente. Eu tenho uma questão de viabilidade econômica no processo. Eu vou comprar um equipamento, se ele quebrar logo ou ele não conseguir fazer o controle adequado e fique mudando o tempo todo, não faz sentido eu comprar esse equipamento. Eu preciso manter segurança, estabilidade no processo e eu preciso aumentar a produtividade. Quando eu falo aumentar a produtividade, não necessariamente significa que ele vai ser mais rápido do que um ser humano conseguiria fazer, por exemplo. Ele só vai ter repetitibilidade. Eu vou pegar o melhor desempenho, por exemplo, que eu consigo fazer, digamos que seja o de um operador mais experiente lá da fábrica. Então eu vou ter a mesma produtividade que ele em todas as máquinas, em todos os processos. E não vou ter nenhum efeito adverso, como fadiga do operador, ou sujeição a variação de humor, outros erros que são comuns do ser humano. Que tem essa desvantagem de colocar o operador, mas eles seriam melhor utilizados em atividades de maior nível intelectual, por exemplo. Então, seria basicamente uma maneira de você aumentar o ganho
e ao mesmo tempo não colocar esse operador numa situação que não faz sentido para um ser humano, né? O ser humano foi feito para raciocinar, para tomar decisões mais inteligentes e trabalhar em pontos desconhecidos que é mais difícil modelar matematicamente, é mais difícil tomar decisões. Então, o que pode ser controlado? Então, como eu já falei, né, o limite do conhecimento é o controle. Então, o que pode ser controlado é aquilo que, primeiro, eu tenho energia suficiente para controlar. Eu preciso ter energia para fazer o controle. Se eu não tiver energia suficiente, eu não vou controlar. Então, existe uma quantidade de energia mínima que eu tenho que aplicar lá na válvula para que ela abra e feche a passagem, né, de água para o tanque. E eu preciso do modelo, preciso saber como é que funciona aquele processo. Às vezes eu não preciso saber o modelo explícito, certo? O modelo normal, às vezes está em função do controlador, mas de alguma maneira eu preciso ter um modelo de controlador, um modelo do processo para poder controlar aquele sistema. E eu preciso que esse modelo, e a gente vai ver isso no ponto mais futuro, ele esteja numa forma controlável. Ou seja, não é suficiente ter energia, não é suficiente nós temos um modelo. Então eu preciso pensar em um modelo que eu consiga controlar. E quando eu falo controlar, eu preciso controlar todos os estados. Não adianta eu, por exemplo, fazer a movimentação desse eixo e rotacionar e tudo mais, se eu vou aplicar força demais e romper um parafuso, por exemplo, uma porca que está segurando o sistema. Eu preciso controlar todos os estados, todas as posições de ângulos nesse caso aí, de maneira que eu consiga fazer o giro. Às vezes eu preciso levar isso em consideração, às vezes eu não preciso levar em consideração, mas eu preciso controlar todas as partes de um processo para que no final eu não tenha uma máquina quebrada, né? Então, tudo o que satisfizer, né, essas condições, de alguma maneira a gente consegue controlar. Então, considerando isso, eu preciso de fato ter muito conhecimento sobre os processos mais comuns. A gente já tem conhecimento suficiente para fazer, que são os sistemas mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, mas os cientistas saem bastante da caixa nesse sentido e tem outras coisas mais sci-fi, digamos assim, que o pessoal tenta controlar, como por exemplo acesso à informação, tentar fazer com que um cérebro se comunique com outro cérebro ou em outro canto. Vamos supor que seja possível, mas eles precisam ainda chegar a um conhecimento mais profundo para fazer esse controle tudo, né? Não é simples fazer o controle, eu preciso conhecer de fato todos os parâmetros envolvidos para saber, ter certeza que eu não estou fazendo uma coisa ruim. Eu posso estar atingindo meus objetivos, mas no final das contas estou destruindo o meu sistema porque eu estou controlando. Isso eu só faço se eu tenho conhecimento suficiente sobre o processo. Então, o controlador, lógico programável, um microcontrolador, um computador, um chip, um dispositivo analógico que vai que é representado por esse cara que está do lado direito aqui, é onde eu implemento o modelo matemático que vai fazer o controle do sistema que está do lado esquerdo. Então eu preciso do meu controlador, que é aquele sistema que vai me ajudar a tomar as decisões, e eu vou ter do meu lado esquerdo um processo, um sistema também, só que é um sistema a ser controlado, que pode ser elétrico, mecânico, pneumático, hidráulico, e eu vou mudar algumas variáveis, os sinais que eu envio para esse sistema,
A quantidade, por exemplo, de pressão, de vapor de água, de potência no motor, que faça com que o meu sistema seja controlado por essas decisões que eu vou tomar ao longo do tempo, fazendo com que, por exemplo, esse sistema fique com uma velocidade controlada. Isso, veja lá, que foi feito em 1769, né? Uma coisa bem estudada que a gente consegue aplicar hoje em dia. Então, nosso objetivo principal aqui é que vocês lembrem das características do sistema de controle e essas principais definições que eu estou colocando, certo? Então, temos várias informações aqui que vão ser importantes para vocês utilizarem como base para sua formação na área de controle. Então nós temos, a gente vai ver lá depois que existem mais classificações, digamos assim, de controladores e a maneira como a gente utiliza os controladores. Mas aqui é uma grande divisão que os livros de controle fazem, que são controle clássico e controle moderno. O que é controle clássico? O controle clássico, ele está preocupado apenas com as entradas e saídas. Então eu não me importa se um determinado sistema tem um capacitor interno ou se tem um parafuso lá que eu tenho que levar em consideração qual é a taxa de aperto. Não, o que eu estou preocupado é só se eu coloquei aqui a cana e do outro lado saiu o caldo de cana. Se lá dentro vai ter uma engrenagem que parte a cana, que separa os pedaços, que faz um filtro, que outra coisa, as partes internas do processo não importam dentro de uma análise clássica do sistema de controle. Então eu apenas estudo os fenômenos que vão representar a entrada e saída. Se lá dentro existe um comportamento mais difícil, não linear, que eu preciso fazer um estudo mecânico para limitar essa variável ou para controlar, não importa. O que importa é que eu coloquei algo na entrada e teve algo na saída e eu vou controlar apenas essas duas coisas, certo? Para o controle moderno, e quando eu falo moderno não é necessariamente incrivelmente moderno, certo? Isso aí vai lá da década de 70, 80, por ali. A gente está preocupado com o que a gente chama de variáveis de estado, ou seja, a gente está preocupado com todos os sinais intermediários que a gente gera no sistema. Então aí sim eu estou preocupado se a força que eu vou aplicar aqui ela vai ter alguma influência no parafuso que vai ter lá dentro do sistema, no capacitor interno do meu sistema elétrico. Enfim, não adianta eu só correr e me preocupar com a posição final e inicial. Eu preciso me preocupar com, por exemplo, a fadiga do corredor, preciso me preocupar com a forma como ele vai movimentar os braços e pernas para que ele consiga ter um melhor desempenho em todos os aspectos. Então é mais direcionado a esse sentido. Então, a gente também divide os sistemas de controle em sistemas de controle contínuo e discreto. Então, por muito tempo, a gente tem utilizado o sistema de controle contínuo, né? Então, quando você usa, por exemplo, eu quero fazer um sistema de controle, eu posso implementar equações diferenciais e compensadores mecânicos, por exemplo. Mas se eu colocar esse pezinho aqui, ele é o pezinho certo para fazer com que a balança fique equilibrada. É um controle que eu utilizei no sistema mecânico, por exemplo. O controlador lá daquela máquina, que mostrei aqui em cima, também é um controle mecânico. Ele faz o controle mecanicamente. Eu posso também utilizar amplificadores operacionais. Eu posso, então, no controle contínuo eu uso sistemas contínuos, que normalmente são os sistemas reais,
governados pelas leis físicas comuns, e utilizo esses materiais, equipamentos para controlar. E normalmente o controle discreto a gente usa um computador. Então, quando eu falo computador, é um computador que é formado por uma memória, periféricos, que são as entradas e saídas, e uma unidade lógica aritmética. Então ele vai poder calcular, não precisa ser um desktop, né? Pode ser um celular, pode ser sei lá, um chip pequeno. Tudo isso, na perspectiva de engenharia, é um computador. Então ele vai tomar decisões discretas, né? Ele vai precisar de um tempo, ele vai utilizar um clock para pegar a informação e nesse tempo fazer a conversão analógico digital, vai pegar essa informação, vai digitalizar, né? Vai representar digitalmente. Essa informação ela vai entrar no sistema, vai ficar na memória por um tempo até ele conseguir fazer todo o cálculo de ação de controle, e isso vai para o periférico, que é a saída do microcontrolador, e ele vai tomar, vai enviar isso talvez para um conversor digital analógico para o meu sistema, e aí eu consigo fazer o sistema de controle. Hoje em dia é mais comum a gente estudar o controle discreto, mas não quer dizer que a gente não execute o controle contínuo, só que entendo que ficou comum o suficiente para as pessoas utilizarem isso de maneira mais natural, e aí a gente acaba usando o controle discreto porque ele é mais genérico, você pode adaptar para mais funções, né? Então, aqui a gente tem um diagrama, certo, que fala um pouco sobre o que tem um sistema de controle, né? Então, vou começar aqui pela referência, que está embaixo à esquerda. Então, essa referência é aquilo que eu quero, é o desejado, é onde eu gostaria de que a minha caixa estivesse. Vou colocar uma caixa em cima da mesa. Então, em cima da mesa é minha referência. Eu preciso apertar o botão até que a TV vá para o canal 5. Então, o canal 5 é minha referência. Eu preciso colocar o apontador do mouse, o cursor aqui em cima do nome referência. Então, em cima do nome referência é minha referência. Então, essa referência ela precisa ser comparada de alguma maneira. Pode não ser diretamente como essa operação de soma, mas de alguma maneira eu preciso saber onde eu estou, que é me dado pelo sensor, e onde eu quero estar, que sou eu que dou a referência. O operador dá uma referência. Normalmente é um especialista naquela área que dá aquela referência. Então, as duas coisas, a diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu tenho, vão formar uma informação que vou chamar aqui de erro, certo? O erro ele acontece não antes do somador, mas sim depois do somador, certo? Que ficou posicionado aqui um pouco abaixo, mas ele acontece depois do somador. Então, as informações do sensor e da referência entram no controlador, e como eu falei, pode ter esse somador ou não, certo? Mas de qualquer maneira essas duas informações entram no controlador, e esse controlador vai tomar uma decisão. Eu estou ou não onde eu gostaria, e aí ele vai tomar uma decisão. Essa decisão vai ser enviada para um equipamento que a gente chama de atuador, algo que possa modificar o sistema. No caso lá da caixa que vai colocar em cima da coisa ao meu braço, eu vou mandar do meu cérebro para o meu braço uma informação que vai movimentar a caixa e vai posicionar a caixa em cima da mesa, ou que vai movimentar o meu dedo e vai apertar nos botões, meu atuador, que vai fazer com que a TV vá para o canal 5. Pode ser que nesse processo de eu atuar e o equipamento responder, a caixa responder, aconteça um distúrbio. Por exemplo, uma outra pessoa chega lá e coloca uma outra caixa em cima da caixa.
Então tive uma perturbação, um distúrbio, que não era modelado, porque eu tinha uma caixa, agora eu tenho 2 caixas. Mas aí, o meu controlador, como sendo um sistema inteligente, como eu falei, não é a inteligência do mundo, mas houve uma variação na variável que estou tentando controlar, e aí eu quero compensar isso. Então eu posso estar sujeito a esses distúrbios, eu considero esses distúrbios, essas interferências externas, como por exemplo eu estou também no tanque lá, e alguém chega lá com um balde d'água e joga dentro do sistema. Meu sistema precisa compensar esse distúrbio de alguma maneira. Então para eu compensar o distúrbio, eu preciso levar em consideração esse distúrbio no meu sistema de controle, né? E aí eu tenho um equipamento que eu quero controlar, obviamente, e aí na hora de ler do equipamento, até eu receber lá no meu sensor e na saída do sensor até o controlador, eu vou ter uma coisa chamada ruído. Ruído é tudo o que eu recebo, mas que não representa as relações de entrada e saída do meu equipamento. Então, num equipamento elétrico, por exemplo, você vê uma variação muito grande na medição do sensor, e essa variação não tem relação com o sistema mecânico. Por exemplo, uma máquina, para levar a caixa, eu não preciso de muito tempo. Ou, quer dizer, eu não posso fazer movimentos muito rápidos, porque aí eu costumo perder o controle fácil. Uma máquina, um sistema mecânico, ele responde de uma maneira muito mais lenta do que um sistema elétrico, por exemplo. Então, vão aparecer aí na medição dos meus sensores sinais muito rápidos, que variam muito rapidamente para cima e para baixo, e que não representam a informação da caixa se movimentando, porque a caixa se movimenta mais lentamente. Então, ruído é tudo que não tem a ver com as relações de entrada e saída, que de nenhuma maneira interferem no equipamento, e que nesse caso aí devem ser completamente desprezados. E o meu controlador precisa ser capaz de filtrar esse ruído e tomar decisões que não estejam sujeitas ao ruído, que não estejam sujeitas também às perturbações e a todas as outras coisas. O distúrbio ele pode acontecer intermitente, ou, eventualmente, ou pode não acontecer. O ruído normalmente está lá o tempo todo. Então, outros conceitos que a gente também tem é planta, processo, sistema. Em geral, a gente tem um conceito mais geral, que é o sistema, que é o conjunto de partes, né, do meu sistema. Normalmente a gente usa essas 3 coisas em um contexto bem parecido, certo? E a planta é uma parte de um equipamento, uma instalação industrial, um conjunto de itens de uma máquina que formam juntos, que funcionam juntos, cuja finalidade é desempenhar uma dada operação. O processo pode ser definido como uma operação ou desenvolvimento natural que evolui progressivamente, caracterizado por uma série de mudanças graduais que se sucedem de modo relativamente fixo. E o sistema é uma disposição, conjunto, coleção de partes, dentro de um universo que estão conectadas ou relacionadas de tal maneira a formarem um conjunto, um todo. Se a gente usar o contexto adequado, a gente pode chamar tudo de sistema, por exemplo. O sistema é um conceito um pouco mais matemático, então eu prefiro utilizar ele no contexto adequado. Então, como eu falei, os distúrbios, sinal que tende a afetar o valor da saída. O ruído é um tipo de distúrbio, só que ele é mais aleatório. O sensor ele vai medir, né, as informações do sistema. O atuador ele vai modificar o sistema. E realimentação é o ato de eu pegar a informação da saída para tomar decisão de controle. Então, eu vou pegar a informação, tomar uma decisão e usar isso para modificar o meu sistema. Isso é realimentação, a informação da saída utilizada para tomar a decisão novamente.
Então, mais outras informações aqui. Variável de processo, que a gente utiliza a sigla PV, é a saída, a informação da saída do processo, certo? Aquilo que é dado, o sinal que é dado pelo sensor. Variável manipulada é um sinal de natureza física que vai que vem, né, do controlador. Então essa é a variável tipo abertura de válvula ou posição da caixa. Set point é a referência, é um outro nome que a gente dá para a referência, set point. Erro, que é a diferença entre o sinal medido e o sinal desejado. E o modelo matemático é a representação matemática de algum comportamento do sistema físico em observação. Então, um sistema de controle, já que meu objetivo é controlar algo, eu preciso controlar algo de uma maneira adequada, né? Ou seja, eu quero que o desempenho desse sistema seja especificado. Então eu preciso que o meu comportamento seja conhecido, né? Esteja a performance seja a que eu desejei. Então a gente tenta fazer com que o comportamento do sistema dinâmico, né, seja aquele que a gente deseja. Então, só para a gente fazer um paralelo aqui, eu tenho o transitório e o regime permanente. São mais dois conceitos aqui que a gente costuma utilizar bastante em controle. Então, o transitório, imagina que você tem uma porta e você bateu na porta e ela está abrindo. O tempo que ela demora movimentando até ela parar é chamado de transitório. No momento que ela parar e ficar naquela posição fixa, a gente vai chamar de regime permanente. Então ela tende a estabilizar, ou não, né? Pode ser que o sistema não seja estável e ele vá para o infinito, mas o transitório é enquanto ele está entrando naquele ciclo, naquele momento parado. Ele ainda vai evoluir para um formato constante, digamos assim. Então, a resposta em regime permanente, né, a parte do sinal que vai aparecer depois da resposta transitória. A gente costuma também utilizar isso para ondas senoidais. Quando você dá uma entrada senoidal, a saída também é senoidal, só que ele tende a ficar com uma fase específica e uma amplitude específica, né? Então ele vai ter sempre aquele ciclo fechado e a gente também pode, algumas literaturas usam isso como regime permanente também. Então, nós também podemos classificar aqui os sistemas de controle como sistemas de controle em malha aberta e em malha fechada. O que seria um sistema de controle em malha aberta? É aquele que eu não pego informações da saída para tomar decisão no meu controlador. Exemplo, máquina de lavar. Você pega a roupa, joga na máquina de lavar, taca sabão e espera que a roupa esteja limpa. Você não tem nenhum medidor, por exemplo, de onde está a sujeira. Teve uma mancha aqui, eu vou... Não. Você joga lá na máquina de lavar e espera que ele consiga fazer tudo ao final, e você vai e bota para secar. Então é um exemplo de controle em malha aberta. Então todos os compensadores que você faz assim, eu preciso botar lá o pezinho para saber a balança. Eu deixo lá por tempo indeterminado e a balança permanece equilibrada. Sistema de controle em malha aberta. Eu não tenho informação da saída para tomar decisões inteligentes e fazer com que aquele sistema fique onde eu quero, né?
Eu boto uma compensação lá mecânica ou um valor específico, né, e não quero saber qual é o resultado do processo e eu espero que ele funcione de maneira adequada. Esse é o sistema de controle em malha aberta. E o sistema de controle em malha fechada, eu pego informações da saída do processo para tomar decisões. Então, eu tenho um controlador, eu tenho alguma coisa que vai tomar uma decisão baseada no erro. Aqui eu já estou representando o sistema de controle, né, como set point, o erro, que é o Ezinho, como a variável manipulada e a variável de processo. Aqui. E é representada de duas maneiras diferentes aí. Então, obviamente, nós temos vantagens e desvantagens nos dois sistemas, certo? Então, a grande vantagem da malha aberta é que ele é simples, por isso que normalmente é o que a gente faz num primeiro momento. Tipo, você tem um bug no software, alguma coisa assim, você tenta fazer uma gambiarra para resolver aquele negócio. Ele vai funcionar bem. Se ele sempre funcionar bem, normalmente as pessoas não migram para a malha fechada, né? Porque funciona isso aqui e pronto. Eles são mais baratos, né? E não tem problema de estabilidade, porque ele é simples, né? Então você coloca lá, ele foi feito mecanicamente para resolver aquele problema. Mas a roupa não está sendo bem lavada. Bota mais sabão. Aí você pensa numa constante de sabão que vai servir para todos os casos e você usa aquela quantidade sempre. Não precisa ficar realimentando necessariamente. E mesmo que tenha, você ainda cria ponderações, né? Se for... Então... As desvantagens é porque qualquer mudança no sistema eu vou precisar ficar calibrando, né, o tempo todo, porque eu não tenho nenhuma correção automática do meu processo. E aí os sistemas em malha fechada, eles reduzem a acessibilidade às variações do sistema dos parâmetros, porque ele é um pouco mais inteligente e ele consegue rejeitar distúrbio, né? Aconteceu uma coisa que não devia acontecer, ele vai lá e tenta corrigir o processo, né? Em compensação, né, eu preciso de mais componentes, eu às vezes preciso ter um sistema de ressintonia para ele voltar a funcionar melhor, porque aí o sistema mudou muito e o sistema de controle precisa atuar de uma maneira inteligente sempre, né? E aí quando eu vou projetar um sistema de controle, eu costumo querer, né, seguir uma sequência de passos para que tudo fique com a melhor performance possível, né? Então, eu preciso saber quais são os meus objetivos de controle. Qual é a variável que eu preciso controlar? Qual é o desempenho que ela tem que ter? Aí eu vou lá, identifico as variáveis que eu quero controlar, escrevo as especificações, o desempenho, tudo que eu precisaria ter no processo, e aí eu configuro, né, o sistema e tento ter um modelo para o processo, né, que eu quero controlar, qual é a relação entre o meu sensor e o atuador, e aí eu vou projetar um controlador que atenda essas especificações, que consigam atuar no meu sistema atuador e receber as informações do sensor, e aí eu ajusto esse meu controlador da melhor maneira possível, que ele tenha o melhor desempenho possível para aquele processo. Então, quando eu falo melhor desempenho, é em termos gerais, né? Porque pode ser que eu consiga numa determinada situação, mas em outra não. Então, eu preciso pensar globalmente na hora de projetar o meu controlador. E quais tipos de controladores, né, eu poderia utilizar? Eu mais digo que isso são conceitos de controle, porque a gente tenta fazer um controlador cada vez mais interessante, mais capaz de se adequar e de controlar todos os tipos de sistema, certo? Então, não quer dizer que cada um desses funciona isoladamente, mas são conceitos que a gente pode juntar e fazer funcionar
conjuntamente. Então, normalmente a gente diz que controle on-off é aquele que a gente usa relé, por exemplo, liga ou desliga. Tem um ar-condicionado, liga o ar-condicionado, a temperatura não está adequada, depois eu desligo, quando eu passei daquela temperatura, ele fica mantendo a temperatura através desse liga e desliga, por exemplo. Ou então usando um transistor, que a gente trabalha na região de saturação e corte, que a gente fica controlando essa chave pequena, que é um transistor, é uma pequena chave, que liga e desliga uma corrente elétrica ou uma tensão que vai ser enviada para um determinado dispositivo. Compensadores em geral, a gente pode projetar uma equação diferencial que cancele os zeros e polos. A gente vai ver um pouco mais na frente esses conceitos de zeros e polos, mas a ideia é que a gente cria uma equação matemática, emula essa equação através de algum sistema físico, e ele compensa as dinâmicas do meu sistema, né? O controle PID é o controle clássico, é um dos mais utilizados na indústria, é o mais utilizado na indústria até então. Ele é uma equação específica que tem muitos estudos sobre ele, e já tem uma maneira, né, de lidar com ele, sintonias e tudo mais. Controle preditivo, eu diria que é mais um conceito, mas normalmente o pessoal associa a um GPC, ou, enfim, DMC, que são controladores preditivos específicos. O conceito de controle preditivo é que a gente consegue formatar o nosso controlador de maneira que ele leve em considerações predições. Então imagina que você tem um buraco daqui a 1 quilômetro. Você está vendo o buraco, então na sua mente você tem a referência de que você deve se desviar do buraco lá no futuro. Você não está se desviando do buraco agora. Então você já começa a planejar sua trajetória de agora, para que lá no futuro você não caia no buraco. Então é uma trajetória preditiva. Controle adaptativo. Então à medida que o sistema vai mudando, você tem um carro velho, normalmente quem se adapta ao carro velho é o dono, né? Uma pessoa nova, que vai pegar o carro para dirigir, ele vai sentir um impacto grande. Por quê? Porque esse cara que está dirigindo o carro sempre, ele se adaptou a dar 2 batidinhas no volante antes de girar a chave, enfim, ele sabe quais são os segredos, então ele foi se adaptando ao carro. Então é um conceito também. Eu posso fazer um controlador PID, por exemplo, preditivo e adaptativo, chaveado. Por que não? O que eu estou colocando é que eu posso fazer um controle de maneira que esse controlador seja preditivo, esse controlador se adapte ao sistema, que ele use leis chaveadas. Normalmente leis chaveadas a gente liga e desliga, mas de uma maneira mais inteligente do que o controle on-off. On-off normalmente ele liga e desliga, mas não é tão inteligente quanto o controle chaveado, que é um conceito mais recente. Controle estocástico, quando tem informações estatísticas que envolvem aí o meu processo, e eu preciso estatisticamente levar em consideração essa estatística, né? Tem um ruído que está sempre influenciando a saída do meu processo. Então, eu levo isso em consideração para que o meu controlador não fique sujeito a essa variável aleatória que não reflete diretamente as entradas e saídas do processo, e aí eu consigo ter um controle menos agressivo por causa disso. E o controle robusto, eu consigo trabalhar em vários pontos de operação, em várias formas. Então eu estava levantando uma caixa, mas se o cara colocar outra caixa em cima, eu ainda assim vou conseguir controlar, porque eu sou robusto. As variações, as dinâmicas não modeladas, a outras situações que podem fazer o sistema variar, mas ainda assim eu tenho robustez para trabalhar em várias situações diferentes. Então, é um fato
que para eu fazer controle inteligente eu preciso implementar esses controladores. Então existem softwares acadêmicos que a gente pode utilizar para implementar esse controlador. Normalmente o pessoal usa MATLAB, Simulink, mas também tem Scilab, é ferramenta gratuita também. Eu particularmente gosto de ter um domínio da implementação computacional no nível mais base. Então eu tenho uma biblioteca de sistemas de controle que foi projetada para representar lá as equações diferenciais, equações gerais e ter um sistema de controle que você pudesse tomar decisão. Então lá tem controle, PID, tem sintonia, tem controle preditivo. Esse controle preditivo adaptativo, a gente consegue fazer várias coisas interessantes com esse software que eu venho desenvolvendo aí ao longo do tempo, tanto para essas disciplinas de controle como para outras disciplinas que eu leciono. Então, se você fizer isso, você vai ter um domínio maior do controle. Obviamente, quanto maior o nível de conhecimento necessário, porque quando você faz o seu próprio software, vocês acabam tendo que dominar todas as partes. Então aquela coisa que dá trabalho de fazer no software acadêmico não vai ter para outras coisas, mas não para a construção diretamente de como fazer uma malha, por exemplo, de controle dentro é um pouco mais, é muito mais abstrato fazer no seu software, certo? Mas em compensação você costuma ganhar desempenho, você se torna dono daquele conhecimento em todos os aspectos até a implementação, né? Então eu prefiro particularmente ter domínio daquilo que eu estou fazendo, mas não é errado fazer com softwares acadêmicos ou softwares pré-fabricados. Tudo depende do objetivo de vocês, certo? Então, se o meu objetivo é fazer algo rápido e eu não tenho um software próprio, nem tenho conhecimento suficiente para fazer aquilo rapidamente, então eu vou usar algo mais pronto para fazer aquilo. Não é nenhum demérito fazer dessa maneira. Porém, se eu precisar fazer alguma alteração mais particular, provavelmente eu não vou conseguir fazer. Mas isso também tem aquela relação. Qual é o nível de domínio que você precisa ter do software para fazer aquela aplicação específica, né? Então, eu só vou usar controlador PID. Então, usa um bloco pronto, normalmente resolve, né? Mas eu preciso que esse controlador tenha uma sintonia específica, que leve em consideração as restrições. Eu vou utilizar a programação multiparamétrica. Aí o negócio começa a ficar mais difícil de existirem pacotes fáceis de você utilizar. Então, normalmente nesse nível você vai precisar ter um domínio mais razoável do sistema de controle. E aí que você vai tomar sua decisão em termos de implementação. Então, em geral é isso, né? A gente entender um pouco do sistema de controle. Nosso objetivo maior é conceituar tudo, de maneira que a partir de agora, quando eu falar sobre controlador, atuador, distúrbio, equipamentos, saída, erro, variável manipulada, variável controlada, né, set point, quando eu falar sobre isso em aulas futuras, vocês tenham condições de entender de onde é que vieram isso e ter uma razoável associação do que precisa ser entendido dali para frente, né? Então eu vou finalizar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou tentar continuar nessa linha, certo? De trabalhar sobre sistemas de controle. Tem alguns conceitos lá na frente que seriam importantes a gente
analisar. Então, se antes de você assistir a próxima aula, na mesma sequência, vocês fizerem uma revisão de transformado de Laplace, ou estudarem transformado de Laplace, a gente vai dar uma pincelada sobre esses dois conceitos, transformada inversa e transformada de Laplace, para que a gente também possa aplicar aqui em sistema de controle. Boa parte da análise que a gente faz é no domínio da frequência. Então, a transformada de Laplace ela é extremamente importante para essa análise. Então, é importante que a gente tenha pelo menos um conhecimento básico da transformada de Laplace e de função de transferência, que é o que a gente vai abordar nessa sequência. Então, até a próxima aula.